Fábio Benedetti. E ele vai montar, vai fazer ao vivo. Mas é direitinho, ao vivo você vai ver que demora então, chefe, 1h30, mais ou menos, para se fazer uma paella. Mais ou da menos. melhor qualidade, Exatamente, né, Fábio? fazendo todos os ingredientes, passo a passo, por volta disso aí. O Fábio tem um restaurante no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, que todos os dias é dia de paella. 1, 2, 3. Como é que vocês conseguem todo dia uma? É, porque é o seguinte, a gente é um restaurante de paella, né? Então, assim, Só faz paella? faz paella, temos outros pratos, Tá mas bom. 99%, Faz sempre. 99% do pessoal vai lá para comer nossa Vamos paella. começar a nossa? Vamos Então, começar. aí a gente vai conversando? A gente vai colocar a primeira coisa, a gente Tá. vai colocar o azeite, para depois já começar fritando o nosso frango, tá? Vocês sabem que paella, na verdade, argentino fala paella, não é? E espanhóis falam paella. Aqui, no caso do Pepe, começou pelo Pepe, que era um espanhol. Sim. Que era o proprietário do restaurante. Na verdade, o Pepe era nosso avô espanhol, que veio de Almeria, na Andaluzia. E ele trouxe a paella, a receita familiar, para o Brasil. E aí meu tio, genro dele, se apaixonou pela paella e continuou a tradição da família. E em 99 abriu o restaurante na casa onde a gente morava, no Ipiranga. Na casa de vocês? Exatamente. E continua no mesmo lugar? Continua no mesmo lugar, só foi expulsando o pessoal. O restaurante continua. O pessoal da casa foi indo embora, Exatamente. né? Deixa eu pegar o frango E você aqui. faz há quantos anos? Eu faço desde o começo, junto com meu tio, comecei fazendo eventos. Você tinha que idade, Há 23 anos, eu tinha 16 anos. Oh, quando que coisa começou. bacana, hein? Dia 12 de março, agora a gente completa 23 anos. Poxa vida, você vê que a melhor pessoa nós trouxemos aqui para fazer essa paella. E ela vai ser feita em tempo real. É Exato. uma paella que mistura a valenciana, o frango, com frutos do mar. Aqui no Brasil, mas lá também. Então, lá na Espanha, se você pedir uma paella valenciana, ela não vai levar frutos do mar. E vai ela levar leva o quê? carnes, então, de caças, que pode ser coelho, lebre e bastante vegetais. Então, assim, você vai ter sempre uma paella valenciana, é uma Tá. paella do campo. E Aqui, quando como a gente não tem muito hábito de comer coelho nem lebre, ela leva os frutos do mar. Essa mistura tem paella só com frutos do mar. E no caso da valenciana, aqui em São Paulo, acho que em todo o Brasil, né, Fábio? Aqui... A gente mistura o frango com os frutos do mar. Agora, tem um arroz aqui que vocês que criaram. Eu queria abrir... Será que eu posso só colocar um bocadinho aqui? Claro. Para o pessoal ver. Esse arroz é uma criação deles. Ele tem uma cor linda, o que já dá cor à paella. Agora, como vocês chegaram a esse arroz? Então, na verdade é o seguinte, existe sempre uma dificuldade para o pessoal fazer uma paella em casa, porque existem alguns ingredientes que são necessários, como o açafrão, corante, uma páprica, que às vezes não é tão fácil e tão simples de se achar. Tá. E quando você compra, sempre sobra na sua despensa, acaba estragando e é um ingrediente caro. Então o que a gente fez? Desenvolveu o nosso arroz Vocês vendem já um arroz já misturado, pronto? exatamente, já misturado com açafrão, Que com a legal, páprica, porque aí menino. você não tem que se preocupar com a compra desses outros ingredientes. E olha, aqui no rótulo atrás ainda tem como se faz. Exatamente, tem Deixa a nossa eu tirar receita. um pouquinho o brilho, ver se eu consigo aqui. A paella, tá vendo? Ó? Que legal. No nosso caso, vai estar no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar. Ô, Fábio, eu tenho um programa lá dentro para combinar, para comandar e você aqui. Perfeito, De vamos vez em quando eu fazendo. vou vir aqui fora e você vai conversando comigo pelo vídeo, tá bom? Legal. Então, Clau, agora a gente já deu aquela selada no frango, né? E chegou a hora da gente começar a adicionar os legumes. Então, eu vou começar adicionando a nossa cebola para dar aquela refogada junto com as proteínas. E na sequência já vou colocando o pimentão e a vagem também. Então, sempre que eu coloco um pouquinho dos legumes, eu coloco uma pitadinha de sal, pra gente não ter que acertar tudo no finalzinho, Certo. certo? O que você coloca de legumes agora? Então, de legumes eu coloco a cebola, Tá. aí eu coloco vagem e eu coloco também pimentão. Você coloca alho? Alho eu coloco daqui a pouquinho, junto Tá. com um pouquinho de salsinha processado, que tá bem aqui, ó. Eu posso Certo. até colocar agora, mas ela é uma salsinha processada já com um pouquinho de alho, que também dá um sabor todo especial nesse refogado. Então, ó, coloquei Certo. a cebola, coloquei um pouquinho de sal. Agora eu vou adicionar um pouquinho de pimentão. Pode ser o vermelho, pode ser o verde, tem gente que gosta do amarelo também. Bom, hoje a gente tem todas as cores, aí é possível deixar a paella bem colorida. Exatamente. Ela serve quantas pessoas, chefe? Então, essa panela que eu estou fazendo, ela tem 80 centímetros de diâmetro. Então, eu consigo fazer para até 50 pessoas nessa paelleira. Não vai ser o que a gente está fazendo aqui agora, porque também não precisa exagerar, mas a gente está fazendo
bastante comida. Você tá fazendo para quantas? Só para saber quem eu convido. Eu tô fazendo para aproximadamente 30 pessoas, hein? Porque tem mais coisas que serão colocadas agora. Nós estamos fazendo em tempo real uma paella com quem mais entende aqui em São Paulo. É um restaurante que há 23 anos e que começou com o vô, que era espanhol, e faz essa paella, ou paella valenciana, que aqui no Brasil a gente mistura os frutos do mar junto à carne de frango. Como estamos aí, chefe? Então, Cláudia, agora, como falei, eu vou colocar aquela salsinha processada com um pouquinho de alho. Tá. Já refoguei a cebola e o pimentão. E eu acho que essa dura mais em geladeira, se eu fizer em casa, né? Ah, dura, com certeza. Você pode processar. Se você deixar ela com bastante azeite, ela dura até 30 dias na geladeira, né, sem oxidar. Isso é muito bom. Bom, E aí, ó, que coloquei a adianta salsinha comigo. aqui. E agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a nossa vagem e logo na sequência o tomate. O tomate, como ele tem bastante líquido, ele vai servir também pra gente soltar aquele queimadinho na panela do refogado que dá Legal. muito sabor. Então esse daí é Com um certeza. segredo também. A gente jogar o tomate quando você já tiver deixado pegar bastante na panela, para ele ajudar a soltar aquela casquinha, deglaciar a panela, que isso vai agregar bastante sabor na paella. Ô, Fábio, quando Oi. eu fizer em casa, eu também tenho que ir separando, colocando assim como você fez, liberando o centro da panela para fazer? Isso Então, é importante? Eu faço dessa forma porque sempre o centro da paella é mais quente. Tá. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou separando aqueles ingredientes que eu já refoguei um pouquinho para as extremidades, mas a paella ela tem que ter fogo na panela por igual. Então, assim, nesse comecinho eu deixo o meio mais quente para fazer essa separação. Mas depois, quando eu for colocar o arroz, que eu vou mostrar, eu preciso do calor na paella por inteiro, porque eu preciso que o arroz cozinhe ao mesmo tempo na panela toda. Então, nesse comecinho é bom você ter um ponto mais quente, sim, justamente para saber onde jogar o tomate, para ele soltar mais caldo, para você conseguir deglaciar toda a panela, tá? Mas não é uma obrigação, é que eu gosto de fazer dessa forma. Tá certo. Você disse que... E você faz todos os dias, 1, 2, 3 no teu restaurante? Sim. Você faz evento também, por exemplo, vai ter um batizado, uma festa, um aniversário. É possível te chamar e você fazer, porque aí foi fácil. Você montou uma mesa, colocou, nós estamos na área externa, eu tô aqui no estúdio. Dá para fazer na varanda, na casa das pessoas? É totalmente possível. Aliás, o nosso restaurante, ele começou dessa forma. Ele começou com a gente indo fazer festas, né, de aniversário, batizado, casamento, nos locais das pessoas, e com o tempo a gente foi adequando a nossa casa. Então é totalmente possível, a gente faz esse tipo de serviço e é exatamente isso que você está vendo aqui. A gente monta uma mesa com os ingredientes e prepara a paella na frente de todo mundo. Então é um evento bem diferenciado, o pessoal consegue acompanhar todo o preparo, consegue tirar dúvidas, consegue dar dicas. Já É um peguei várias espetáculo, dicas, né? exatamente. Um A paella é um espetáculo. prato sociável, né? O pessoal verdade. gosta de acompanhar o preparo. Porque já vai abrindo o apetite, dá uma Total. fome. Verdade. Só que beber não sugiro não, né? Porque eu tô aqui com o doutor Ivan. Você vai colocar mais alguma coisa agora, não? Agora eu vou deixar refogar bem Tá. para daqui a pouco agregar o caldo, tá? Então pode... é isso. você vai me chamando? Vou Porque chamando. olha, se você quer aprender a fazer a paella, é hoje ou nunca. Eu vou pedir para ele até dar uma retomada daqui a pouquinho e dizer como ele começou, o que ele colocou para te ajudar em casa. Olha que prato bacana você pode fazer, e você mesmo pode fazer. Essas panelas você compra facilmente aqui em São Paulo, né? Ou no centro, até em bairros hoje em dia você consegue achar em lojas que vendam panelas. Olá, então, Clau, agora a gente vai preparar a nossa paella para a entrada do arroz. Então, para isso, a gente vai colocar alguns frutos do mar. Então, eu vou colocar aqui mexilhão, que pode ser ele desconchado e meia concha. Eu coloco um pouquinho dos dois. Aí eu vou colocar também um pouquinho de camarão já limpinho, que vai ficar misturado. Ó. Então pensa que tudo isso aqui que eu estou colocando, ele vai ficar misturado com o arroz. E vou colocar também um pouquinho de lula, tá? Então assim, os ingredientes, esses são os que a gente coloca, mas aqui a pessoa pode usar a imaginação. Se gostar de algum outro ingrediente, algum fruto do mar que gosta de misturar junto com o arroz, aí não tem uma regra aqui. E aí, depois que a gente fez isso, quando eu falo que a gente vai preparar ele para a entrada do arroz, é que agora eu vou colocar um caldo. Tá. Então, esse aqui é um caldo que a gente preparou, um caldo de camarão.
Segura o caldo aí pra gente ver um pouquinho. Como Claro. você fez o caldo de camarão? E até mesmo antes de falar isso pra mim, dá uma repassada, chefe, que eu prometi aqui, pra quem chegou agora pra Rede TV, de como fazer uma paella em casa. Dá uma repassada pra gente, por favor. Vamos lá. Então, o processo, por enquanto, foi o seguinte. A gente, numa panela específica de paella, a gente adicionou azeite e selou, né? Fritou bem as carnes de frango. Eu uso coxa e sobrecoxa já desossada, que são as partes mais saborosas do frango. Depois que a gente selou bem essas carnes, a gente adicionou alguns legumes. Então foram cebola, pimentão, na sequência a gente colocou vagem e o tomate. O tomate também servindo para a gente soltar aquele queimadinho do fundo da panela. Coloquei também aquele que a gente chama de temperinho, que é uma salsinha já triturada com um pouquinho de alho. E aí a gente deixou refogar bem. E agora chegou nesse momento que a gente vai preparar essa paella para receber o arroz. Então eu coloco alguns frutos do mar que vão ficar misturados, né, no arroz, que a gente vai querer que ele fique misturado no arroz. E agora eu vou acrescentar um caldo de camarão que a gente preparou, refogando bem casca e cabeça de camarão com alguns legumes. Então cebola, cenoura, salsão, frita bem, adiciona bastante água. E aí a gente deixa reduzir bastante. Então é um caldo bem concentrado. Né, que eu vou colocar aqui. Tem sal? Não, eu não coloco sal, porque depois eu vou acertar o sal na paella, tá? Tá. Se você colocar muito sal no caldo, depois você corre o risco de salgar sem querer o seu prato. Então eu sempre aconselho fazer o caldo sem sal e depois corrigir o sal no prato. E para você que está chegando agora, o Fábio Benedetti explicou que o arroz, eu até mostrei no início do programa, ele já tem cor de açafrão. É um arroz, eu achei muito interessante isso, que eles desenvolveram. Hoje, o restaurante dele prepara esse arroz. Veja aí, ó, tá vendo a cor dele? A gente já fornece e a pessoa pode ter em casa e comprar só a quantidade necessária para uma paella, não é, chefe? Exatamente, né? Porque corre sempre aquele problema, quando você vai fazer uma paella em casa, você vai comprar açafrão, páprica, e aí acaba sobrando na sua casa e você não faz uma paella sempre, né? Não é toda semana, todo mês que você faz. Então, para você também economizar, comprar já o ingrediente e também para não sobrar na sua casa, a gente desenvolveu esse arroz, que aí você compra já na quantidade que você vai fazer, já ele já está na proporção certa, vai dar aquela corzinha e o sabor característico da paella com açafrão original espanhol, tá? Não é aquele açafrão da terra, não. A gente usou açafrão original. Tá, tem um sabor diferente, né? Exatamente. Você coloca o arroz agora, Fábio? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou complementar isso daqui com um pouquinho de água, porque o caldo tá bem concentrado, então eu vou colocar um pouquinho mais de água. Ah, o arroz ainda vem com a receita, você viu? Exatamente. Legal, né? E aí a gente vai acertando o sal aqui e eu já vou colocar o arroz. Essa água é quente que você jogou aí? Você pode colocar quente para adiantar esse tempo aqui de fervura da água, tá? Espero que a nossa esteja quente. A nossa tá morninha, tá ótima. Ah, bom, porque eu prometi... Olha, você prometeu, aliás, nem fui eu não, hein? Você prometeu que para em tempo real, até o final do programa, estaria pronta pra gente experimentar essa paella. Vai estar. Agora, o que a gente vai fazer? Só vou esperar ela pegar a fervura aqui. Vou acertar o sal e aí eu te chamo pra te mostrar colocando o arroz, pode ser? Ok. E agora, chefe? Então, agora é o momento crucial. A gente deixou ferver, eu acertei o sal e agora é hora de colocar o nosso arroz. Então, ó, só pra você saber, você não precisa saber exatamente a quantidade de arroz que vai. Então, uma técnica que a gente tem é o seguinte, se você colocar o arroz no diâmetro da panela, até ele passar o caldo mais ou menos uns 2 dedinhos acima, não importa o tamanho da panela, nem a quantidade de caldo que você colocar, você sempre vai acertar a quantidade de arroz que você vai precisar. Exatamente, é uma forma de você calcular. Então, mas como que eu calculo assim, quanto que vai nessa... Você atravessou a panela, mas assim, é a espessura. Na verdade é o seguinte, eu faço um canal aqui com o arroz e assim que ele passar o caldo, 2 dedinhos tá pronto. Porque assim, não importa o tamanho da panela, nem quanto você colocou de caldo. Então agora, qual que é o lance? Agora a gente colocou o arroz, eu vou espalhar e agora vou fazer a decoração com os frutos do mar em cima. Então eu vou colocar lagostim, camarão e mexilhão e daqui a pouco, quando você voltar pra cá, ela já vai estar quase prontinha pra você experimentar. Nossa, olha, ele vai puxando agora. Eu vou espalhando o arroz. Essa dica que você deu é muito importante. Só mesmo quem começou a fazer paella aos 16
aprendeu com o avô, o Pepe. Hoje mantém, o Fábio, um restaurante que existe há 23 anos, que era a casa deles, aqui no bairro do Ipiranga. E qual o horário de funcionamento lá, Fábio? Me conta. Então, hoje a gente já funciona de terça a domingo, almoço e jantar. Só fecha de segunda. Todos os outros dias a gente funciona. E também, Cláudia, tem uma informação que é legal da gente falar, que a gente também tem o delivery. Então, se você vê essa panelinha que eu tenho aqui do lado, essa daqui é uma panela que a gente serve no delivery. Ah, é? Então, você pode pedir em casa. Você tinha comentado de comprar a panela? É. Olha essa dica. A gente manda a paella que a gente faz no delivery na própria panela. E aí você já pode ficar com a panela para você depois praticar em casa. Aí, Cláudia, já coloquei aqui agora os frutos do mar. Eles estão servindo como uma tampa O que você colocou aí? Me conta, então. Eu coloquei aqui, depois que eu espalhei o arroz, eu coloquei lagostim, que são esses bichinhos lindos, maravilhosos. Coloquei camarão, coloquei mexilhão, vongole e um pouquinho de ervilha para dar essa corzinha. E agora só tá esperando o último toque aqui, finalizar, secar um pouquinho mais para servir a paella. Tá quase pronto. Nossa, mas você colocou isso daí e nem me avisou, né? Agora eu vou ter que ir lá fora, conferir de perto e vou fazer isso logo após o intervalo, pra te contar tudinho. Agora, se eu fosse você, ia lá no restaurante dele comer, né? Dá menos trabalho e fica mais barato. Eu já volto. Olha, parabéns pro nosso chefe aqui, porque ele falou que ia fazer no tempo do programa e terminou até antes, hein? Agora me diga, aponte aqui pra mim o que você colocou, que foi a única coisa que eu não vi, que é mais uma... É lógico que é gostoso, né? Mas é uma decoração também. É uma decoração, mas assim, depois que eu espalhei o arroz, então eu coloquei na sequência. Mas você esperou o arroz quase cozinhar, ficar macio? Logo na sequência eu já coloquei, porque eles vão servir de tampa pro arroz também. Tá. Então, eu coloquei o lagostim, que são esses bichinhos aqui, os camarões, né, lagostim e camarão, aí coloquei os mexilhões, os mariscos, os vongoles, né, que são esses branquinhos, e joguei um pouquinho de ervilha por cima. Mas aí você pode colocar... que você pôs no começo? O frango, ele tá aqui, ó, se você ver, ele tá misturado no arroz, então você vê os pedaços de frango. Então a paella, o segredo da paella é todo esse arroz com aquele gosto do caldo e de todos os legumes que ficaram refogando. E você não tampa, né? Não precisa. Não é necessário, se a gente vai servir agora, então você não precisa tampar, por quê? Porque os frutos do mar acabaram de cozinhar com esse vapor e ela tá prontinha. Agora, se você vai servir daqui a pouquinho, aí você pode estampar para ela guardar um pouquinho. Me fala onde você fica lá no Ipiranga, endereço. O restaurante fica na Rua Bom Pastor, 1660. É muito conhecida no Ipiranga. Super conhecida no Ipiranga. 1660 no Ipiranga. Bom, se você tiver vontade, pode comer lá. Se você quiser, pode fazer em casa, ele pode fazer na tua casa. Antes de você me servir aqui, porque ela tá pronta, né? Aliás, tá quente aqui e o cheiro invadiu toda a Rede TV, não é, pessoal? Nossa, tá um cheiro de comida boa, comida gostosa. Os seus vizinhos vão ficar, ó, com vontade. Ai, você teria coragem? Tem um friozinho na barriga, né? Eu sou medroso. E se aquele vidro quebra? Não quebra, mas... Eu sou medroso. Eu também sou medrosa. Eu não gosto muito de altura, não. Eu acho que eu preferi ir no Ipiranga comer. É melhor, mais garantido. Me conta um pouquinho, ô Fábio, o que mais vocês fazem lá, assim? Você disse que paella tem todos os dias, 2, 3 por dia. Nos fins de semana tem até mais, né? Sim. A gente tem um restaurante espanhol, né? Tá. Conhecido pelas paellas, mas a gente faz quais diversos são os pratos espanhóis Então você mais também conhecidos? tem, por exemplo, uma fideuá, que é como se fosse uma paella, mas feita com macarrão, que é bem interessante também de fazer. A gente tem todas as entradas, a gente tem o ramon, que é aquele presunto cru, curado da Espanha. Nossa, aquilo tá caro, hein? É caríssimo. É uma iguaria, realmente. É uma iguaria, é muito caro. Mas a gente tem tortilhas, que são aquelas fritadas de batata, que são maravilhosas. Bem gostoso, e os petiscos, né? Camarão, ou a lula doré, aquele calamares fritos. A culinária espanhola é um deleite. Menino, que tá dando muita vontade. Bom, Vamos. Me sirva aí você vai falando mais uma vez. Deixa eu lembrar, eu falei que eu vim aqui e ia ficar próxima a esse prato para que vocês tivessem ideia, né? Então, olha, acho que perto... Posso pegar? Nossa, tá Fica à quente vontade. também. Tá tudo Acabei quente. de fazer. Nossa, ela pesa. Quanto tem aqui de peso? Essa daí você tem quase 6 quilos de comida, Então é dá bastante. pra você ter uma ideia, acho que próxima a mim, que é ser delivery. E você fica com a panela. Aí nessa panela não dá pra fazer só isso. Dá pra fazer muita coisa, né? Muita coisa. Dá pra fazer um bacalhau gostoso, dá pra fazer uma moqueca gostosa. Então quando você pede, essa é a valenciana também. Essa é a valenciana, Você essa é a só faz nossa tradicional. valenciana lá ou você faz Não, outros a gente tipos? também tem a marineira, que a gente chama, Como que é é essa? somente de frutos do mar. Então a gente, tá. ao invés do frango, a gente usa
o peixe e aí também usa bastante diversos frutos do mar, já desconchados, também aí é um pouquinho mais requintada, mas é opcional. Se serve aí que eu vou te esperar. Vamos ver se eu pra vou, gente saborear vou experimentar junto. pelo menos. E se a pessoa quiser ir lá e, eu quero o arroz, eu quero esse arroz já com açafrão, que é melhor e tal. Também é possível. Também a gente comercializa lá e já existem alguns mercados que vendem também. E a gente comercializa também pelo delivery, a pessoa pode pedir e a gente entrega em casa. Nossa, tá muito quente para dar uma garfada aqui Vamos no ver. ar. Ai, mas tá irresistível. Gente, um grande beijo, um excelente final de semana.